Faça isso se não quiser ter a adesão do paciente no atendimento médico com abordagem integrativa. Olá, colega médico, colega médica. Esse é o canal Atenção Integrativa para Médicos, onde você aprende a cuidar da pessoa como um todo, a ver a saúde além da doença e engajar os seus pacientes no autocuidado. Eu sou Priscila Fiorelli e ajudo médicos a aumentar a adesão do paciente usando a prática integrativa. O tema desse episódio... deixa eu arrumar aqui um pouquinho. Problemas técnicos aqui, vamos ver. Pronto. Então, o tema desse episódio é os erros em atendimento médico que diminui a adesão do paciente. Quando a gente vai pensar sobre a adesão do paciente, é importante a gente ter essa visão da pessoa como um todo. E às vezes a gente tem até uma boa intenção de ver a pessoa como um todo, só que tem uma dificuldade de como se comunicar de uma maneira que a pessoa realmente se conecte, realmente entenda, realmente participe no meio desse processo. Eu vou falar que teve uma paciente que ela chegou, era uma mulher por volta de uns 50 anos que estava com uma queixa de insônia, ela estava com dificuldade para dormir, já tinha tentado algumas medicações e não estava conseguindo fazer. E eu ficava, eu tinha já orientado em relação à higiene do sono, o que precisava fazer da higiene do sono. E ela usava benzodiazepínico há muito tempo, era super difícil tirar, enfim. Só que não estava conseguindo desenrolar isso muito bem na consulta. E eu falei assim, vamos marcar uma consulta especificamente para trabalhar um pouco essa parte da insônia, porque ela tinha várias outras questões de doença, várias outras questões de saúde também. E eu falei assim, é importante a gente conversar um pouquinho mais sobre isso. E aí, marquei uma consulta especificamente pra gente falar sobre essa questão do sono. E aí ela foi conversando e eu entendendo um pouquinho mais a rotina dela, o que ela estava fazendo, o que ela estava precisando, quem que morava na casa, como é que era a rotina, enfim. Eu fui entendendo um pouco mais também o que era importante para ela. E algo que foi surgindo é que, na verdade, o problema de dormir não era de dormir em si. Ela estava com um problema de relacionamento com o marido. E por conta disso, eles estavam brigando, às vezes ficava aquela briga ainda mais, chega no final da noite, ele chegava tarde, daí ela acabava tendo discussão com ele, enfim. E aí, na verdade, era esse problema que estava causando a insônia, não era uma insônia pelo sono em si. Não importava ficar falando sobre vários hábitos em higiene do sono, sendo que, na verdade, o que estava realmente influenciando era essa questão de relacionamento, essa relação com o marido, que estava precisando trabalhar um pouquinho mais. E que isso que estava afetando indiretamente o sono. Então, olha só, se a gente não tem esse tempo para conseguir entender o que a pessoa entende da doença, ou como que é a rotina da pessoa, o que é importante para a pessoa, aí a pessoa não vai aderir mesmo. Ou às vezes nem importa se está aderindo ou não, se às vezes não é esse o problema real. E por isso que a gente precisa ter essa noção do que é necessário para a gente aumentar a adesão do paciente, entendendo realmente essa visão como um todo, não só querer forçar o paciente, ele tem que fazer algum hábito, ou tomar alguma medicação, ou parar de tomar alguma medicação. É muito mais a gente ir na intenção que está por trás disso. Qual que é a intenção por trás desse tratamento? Quando a gente está pensando, por exemplo, no caso dessa paciente com insônia, que na verdade o problema dela era de relação com o marido. Se a gente não traz isso dentro do atendimento, a gente pode ficar passando quilos de remédios, falando para mudar a higiene do sono, e que nada ia resolver o real problema,
que estava causando essa falta de sono. E por isso que a gente tem que identificar quais são os principais erros que o médico pode cometer na abordagem integrativa e que pode levar a essa falta de adesão do paciente. E quais são algumas dessas possibilidades, alguns erros que a gente pode ter, às vezes não é intencional mesmo, a gente às vezes tem a maior boa intenção de trazer esse cuidado com o paciente, mas dependendo do momento, pode ser que a gente não esteja respeitando as crenças, os valores do paciente. Pode ser que a gente não está explicando claramente os benefícios e resultados esperados da abordagem integrativa. Pode ser que a gente não está oferecendo opções personalizadas de tratamento e que isso adequem à rotina e necessidade de cada paciente. Pode ser que a gente não está incentivando o paciente a participar ativamente do processo de tratamento. E eu vou falar que às vezes a gente fala, porque o paciente ele precisa ter responsabilidade pela sua saúde, né, para poder fazer o seu autocuidado. Só que às vezes a gente tá numa posição na consulta que não tem essa abertura, que não tá trazendo esse lugar de parceria, de perguntar o que você acha, o que você acredita que a gente pode fazer, o que você já fez, que já deu certo, enfim. A gente às vezes não abre esse diálogo. E quando a gente vai pensar, por exemplo, não respeitar crenças e valores do paciente, como que a gente vai saber as crenças, os valores, o que é importante para o nosso paciente, se a gente não tá lá para perguntar? Não é óbvio para os pacientes que quando vai a uma consulta médica pode falar o que gosta, o que não gosta, o que é importante para si ou não. Por quê? Porque dentro do modelo de medicina convencional, a gente foca muito em sintomas, em doenças, e a gente pouco aprende sobre como abordar as crenças e valores do paciente. Por exemplo, né, como que a gente pode abordar as crenças e valores do paciente? Às vezes é perguntar quais são os seus melhores momentos da sua vida. Isso é uma pergunta que pode já levar essa reflexão de se esse momento a pessoa trouxe que é um momento bom na vida dela, é porque tem alguma coisa de importante. E aí é uma forma indireta, né, da gente conseguir descobrir quais são as crenças e os valores da pessoa. O que são crenças também? Às vezes é uma crença em relação à doença. Crença é aquilo que a gente acredita. Pode ser verdade, pode não ser. Enfim, existem várias verdades também. Mas quando a gente está pensando em algumas crenças, se a pessoa ela não acredita naquele tratamento, pode ser que ela não vá aderir a esse tratamento também. E a gente entendeu como a pessoa explica o que é saúde, o que é doença, faz muita diferença de como a gente vai explicar também para essa pessoa o que é saúde e o que é doença. A gente respeitando o que a pessoa acredita. Eu vou dar um exemplo. Estava atendendo uma paciente que tinha que fazer várias mudanças comportamentais na alimentação, no sono, atividade física, tomar medicações, fazendo acompanhamento com outros profissionais também, nutricionista, psiquiatra, psicólogo, enfim, todo mundo fazendo aí esse trabalho em equipe. Mas estava tendo alguma dificuldade em relação à adesão a essas medidas. E por mais que explicasse, às vezes, olha só, esse exame, né, mostrou o colesterol tá aumentado, e às vezes explica, olha, o colesterol, ele vai nos vasos, e daí quando vai no vaso, ele pode ter risco de infarto, enfim. Então, por mais que explicasse, às vezes até mostrando imagens, usando inclusive recursos, né, que a gente tem de educação efetiva, a gente começou a perceber que
parecia que não estava fazendo sentido, sabe? E aí ela não estava aderindo às medidas que estava fazendo de mudanças, tanto mudanças de hábito, ao tratamento em si, à medicação, porque para ela não era isso que ela acreditava, não era isso que fazia sentido. E aí eu conversando um pouquinho mais com ela, ainda mais usando, né, a abordagem integrativa, eu percebi o como para ela fazia muito sentido, por exemplo, a parte da medicina chinesa. E eu, como tenho, né, faço acupuntura, tenho a medicina chinesa, eu consigo explicar um pouquinho mais com essa parte também. E aí, explicando a partir da medicina chinesa o que estava acontecendo, aí começou a fazer sentido, sabe? Porque ela começou a entender mais o que estava acontecendo, fazia mais contextualização também com os sentimentos, com os pensamentos, porque a medicina chinesa tem isso, né? A medicina chinesa, ela consegue integrar um pouco mais os aspectos de corpo, mente, né? A gente pensar nos pensamentos, nas emoções e como isso está integrado com os sintomas físicos. E aí começou a fazer sentido. Por quê? Porque uma necessidade da gente conseguir explicar a partir da linguagem que a pessoa entende, que fica mais claro. Tomar cuidado, às vezes a gente tá explicando com toda boa vontade, às vezes não, vou explicar todo aqui o mecanismo, às vezes a gente se empolga, né? Médico às vezes se empolga com vias de fisiopatologia, ainda mais quando começa dentro da abordagem integrativa, tem uma linha que vai da abordagem funcional, que trabalha bastante sobre essas vias de fisiopatologia, dos neurotransmissores, dos hormônios, vitamina, enfim, então tudo isso daí. E às vezes fica tão ligado para essas partes biológicas e fica falando mediquês, fica falando termos que a pessoa ela não vai entender. E se a pessoa ela não entende, ela não vai fazer. Por quê? Ela não vai saber qual é a importância de fazer essa mudança, esse tratamento. E aí a pessoa não vai aderir àquilo que está falando. A gente precisa ter essa linguagem mais simples, uma linguagem que use, às vezes, não só palavras que estejam no cotidiano da pessoa, como também a gente poder usar algumas técnicas de educação que a gente fala que é de analogias, metáforas, porque a partir do momento que a gente usa isso fica mais fácil. Por exemplo, né, tava atendendo um engenheiro para falar sobre colesterol. Na hora de explicar sobre os vasos, é muito melhor eu falar assim, olha, imagina um cano, né, o vaso sanguíneo, ele é igual a um cano. E daí quando você tem o cano, você começa a colocar um fluxo de água. A água vai. Agora imagina que no meio disso tá entupido, cheio de gordura. E daí fica na parede de todo esse cano. E aí não vai passar mais água, vai começar a entupir, né? E é mais ou menos isso que acontece no infarto. Acontece que a gordura, né, o colesterol, fica na parede dos vasos e isso aumenta o risco de entupir. E quando entope, se entupir no coração, é um infarto. Se entupir na cabeça, aí isso é um derrame, né? É uma palavra que as pessoas usam mais, derrame, né, para AVC, né, acidente vascular cerebral. Então são alguns cuidados. E eu sei que tá tudo bem, eu sei que às vezes a gente tá super acostumado a falar de uma maneira mesmo mais técnica, então pode surgir em algum momento, daí às vezes se você conseguir notar isso, aí você vai lá, olha e explica de uma outra maneira. E é importante também, não quer dizer que você nunca vai usar um mediquês, digamos assim, né? Você nunca vai usar palavras que sejam mais ligadas com a medicina, ligadas mais à parte técnica. Mas você pode explicar. Olha,
Isso daqui é chamado de AVC, que quer dizer acidente vascular cerebral, mais conhecido como derrame. Isso acontece quando entope um dos vasos que tá na cabeça, fica o cérebro. E daí, quando acaba atingindo essa região específica, que foi o que aconteceu aqui no caso, né? Por exemplo, você está explicando isso para um familiar, aconteceu no caso da sua mãe, e foi num lugar que é bem localizado da fala, então por isso que ela tá falando mais enrolado. Então, são formas de você ir explicando isso para a pessoa também, deixando mais claro. E o que a gente tem que tomar cuidado, né? É pra gente perceber os momentos que acontecem esses erros, né? Que pode acontecer, e aí com o treino a gente vai diminuindo isso. A gente perceber, será que a gente não tá respeitando o valor, né, da pessoa, né? Lembrando, erros que o médico pode fazer que diminuem a adesão do paciente, como não respeitar as crenças e valores do paciente, não explicar claramente os benefícios e resultados esperados dessa abordagem integrativa, não oferecer opções personalizadas de tratamento que se adequem, né, à rotina e necessidade do paciente, não incentivar o paciente a participar ativamente do processo. Esses são alguns erros que um médico pode fazer. E aí, o que a gente pode fazer para melhorar, né? Além de não fazer isso, né? As soluções que a gente pode ter e tem estratégias que a gente pode fazer para evitar esses erros que o médico pode cometer. E quando a gente evita esses erros, aí a gente também aumenta a adesão do paciente usando a prática integrativa, que é escutar ativamente o paciente. E quando você escuta realmente as palavras, os gestos, você consegue perceber, às vezes nas entrelinhas até, quais são as crenças e valores da pessoa. Como, por exemplo, uma pessoa que durante a consulta tá sempre falando assim, não, mas é a família, e volta e sempre fala da família. Eu já sei que para essa pessoa a família é algo muito importante. Às vezes, para outra pessoa, vai toda hora atrás o trabalho. Então eu sei que para essa pessoa é importante o trabalho. Se eu for fazer alguma medida que vai interferir no trabalho, que vai interferir na família, a gente precisa tomar algum cuidado, porque para essa pessoa é importante ter esse momento. Às vezes, essa pessoa tem que fazer mudanças na alimentação. E ela trouxe como é importante a família no meio desse processo. Só que a família, por exemplo, adora carne, faz churrasco todo final de semana, né? E quando o pai vai lá e faz o churrasco e fala, ai, vai lá e olha só que bom você tá comendo a comida que eu fiz com carinho. É como se você estivesse comendo, né? Tá nutrindo com amor, né? A comida que tá fazendo. Mas, por exemplo, uma paciente, ela queria ser vegetariana por questões ideológicas, por questões de saúde, mas ela tinha muita dificuldade de fazer essas mudanças na alimentação, porque para ela também era muito importante a família. E por ser importante a família, e a comida, nesse caso, ter essa representação de um cuidado, de um carinho, né, do amor, que é quando junta a família para fazer um churrasco, é quando junta, né, e quando o pai vai lá e faz a comida, né, olha só, né, a carne que fez. Para ela era muito difícil fazer essa mudança, porque era como se ela estivesse negando o amor dos pais, né? Olha só que dificuldade. E como tem esse valor, né, por exemplo, o valor da família, como que a gente pode preservar esse valor da família e considerar mudanças, às vezes adaptadas, como por exemplo, existe evidência da alimentação baseada em plantas. A alimentação baseada em plantas, ela não exclui o uso de alimentos que seja de origem animal, não exclui carne nem nada. Na verdade, existe sim uma adaptação de quantidade, tem uma menor quantidade
principalmente de carnes vermelhas e que acaba sendo uma possibilidade, né? Que tal usar nos momentos, comer carne nos dias que forem mais importantes para a família, para trazer esse momento. E nos outros dias que você tá comendo sozinha, você tá comendo no trabalho, que você tá em casa e tá sozinha, aí você pode transformar essa alimentação com mais vegetais, com mais plantas, e aí trazer um equilíbrio no meio de tudo isso. Quando a gente traz essa escuta ativa para a pessoa, entendendo qual é a motivação que a pessoa tem, o que é importante para a pessoa, aí a gente consegue flexibilizar, a gente consegue adaptar, e aí fica muito mais fácil ter adesão. Porque você não tá fazendo uma coisa fora da realidade da pessoa. Você tá considerando a rotina da pessoa, o que é importante pra pessoa. Considerando as pessoas que estão em volta também, que fazem parte da vida, né? E que são importantes pra pessoa. Quais outras estratégias que a gente tem? Explicar de forma clara e objetiva os benefícios e resultados esperados da abordagem integrativa. Quando a gente vai explicar de uma maneira clara, a gente também precisa entender o que é importante para a pessoa, quais são as crenças, quais são os valores. Dependendo do caso, às vezes eu explico um pouquinho mais com a medicina convencional, às vezes eu explico um pouquinho mais com a medicina, por exemplo, da medicina tradicional chinesa, ou outra abordagem que pode ter de Ayurveda, enfim. Às vezes são explicações que elas convergem em relação à intenção por trás. Como, por exemplo, você falar dentro da medicina chinesa, a gente tem, por exemplo, desarmonia do baço, né, que é uma representação o baço, tá? Não é o baço que a gente entende da medicina convencional. Mas às vezes você tem essa desarmonia. E aí, dentro da medicina convencional, tem uma indicação de comer, por exemplo, alimentos mais cozidos por conta da facilidade da digestão, porque aumenta a disponibilidade, melhora o processo de digestão para, às vezes, uma pessoa que tem uma dificuldade para isso. E dentro da medicina chinesa, a gente tem a explicação que para a medicina chinesa, o baço pâncreas, o estômago, está relacionado com o fluxo de energia, que é da digestão. E aí, por conta disso, isso pode melhorar com algumas mudanças da alimentação, como, por exemplo, alimentos que são mais cozidos. Quer dizer, converge, né? Por isso que é integrar, é abordagem integrativa. Você vai considerar o convencional e você vai integrar o convencional ao complementar com outras abordagens que às vezes a gente não aprende na faculdade, mas que fazem muito sentido. Você viu que isso é uma forma da gente realmente juntar, e não é fazer a parte, olha, então aqui você vai fazer a nutrição desse jeito, e aí você vai uma orientação lá da medicina chinesa fala para fazer uma coisa, outra coisa. Não, você vai juntar. Às vezes tem coisa da medicina chinesa que, por exemplo, tá explicando para fazer alguma mudança, mas para a paciente específica não é interessante, porque do ponto de vista da medicina convencional, pode ter algum efeito colateral, como por exemplo, que eu vi muitas e muitas vezes, de tirar leite de paciente idosa, frágil, com osteoporose. Faz sentido? Será? Em alguns momentos? Em que contexto? Né? A gente precisa sempre contextualizar. E aí, a gente explicar isso de uma forma clara e objetiva para o paciente faz sentido. E respeitando as particularidades, como por exemplo, né? Tem um paciente que acompanha, né? Tem questões de pré-diabetes. E se começar a falar alguma coisa de, olha, né, a energia dos alimentos, quando flui pelos meridianos do corpo, aí ele até brinca e começa a falar assim, ai, não me vem com coisa esotérica, tá? Não me vem com coisa esotérica. Tá bom, né? Tá bom. Então, vamos explicar de uma forma bem mais objetiva, né, e que seja adequada com o perfil do paciente, tá tudo bem, a gente precisa ter essa adaptação.
A gente tem o nosso jeitinho de ser, né? Cada pessoa, né? Cada médico que vai fazer essa explicação pode ter seu jeito. Às vezes tem pessoa que pode gostar de falar um pouquinho mais, tem gente que é meio que curto e grosso, né? Mas que a gente use, né, claro, nossa força para isso, para adaptar, mas também adapte isso para o perfil do paciente, porque é uma relação terapêutica. Não é sobre você, é sobre o paciente. Se o paciente não entender, não adianta nada você ter explicado, né? E aí, vai lá dar um monte de informações. Ah, não, eu fiz minha parte. Já eu falei tudo que ele tinha que fazer, ele não faz porque não quer, porque ele já tem toda a informação que é necessária. Será? Será que a pessoa entendeu? Será que fez sentido? Você explicar, às vezes eu gosto de desenhar, né? Isso essa é aquela história assim, entendeu? Desenha, mas eu desenho porque eu tenho dificuldade, né? Eu tenho uma dificuldade, fui descobrir depois de muito tempo que eu tenho uma dificuldade para aprender algumas coisas, eu preciso ver várias vezes, eu preciso ouvir de diversas maneiras diferentes, às vezes eu preciso escutar, ler, ver um desenho, ver um vídeo, entendeu? Eu preciso ver um gráfico, enfim, às vezes eu preciso a mesma informação de ver diversas maneiras para eu conseguir começar a entender. Imagina o seu paciente, né? O seu paciente também. Ele não fez faculdade de medicina. Mesmo que você tenha um paciente que seja médico, porque a gente atende colegas, não vá pressupor que só porque o seu paciente é médico, um profissional de saúde, ou enfim, que seja alguma pessoa que já atua nessa área da saúde, só por ter a informação, a pessoa ela vai conseguir mudar, a pessoa vai conseguir aderir ao tratamento. E mesmo porque, às vezes, a pessoa ela não tem essa informação, a gente não sabe tudo. Eu sou médica, eu sei tudo? Não sei. Eu vou no endocrinologista, no ginecologista, né, no dermatologista, eu falo, me explica, eu não sei, né, eu não sei tudo, né, da medicina, ninguém sabe tudo da medicina. E por isso que é importante a gente tratar os nossos pacientes dessa maneira da gente conseguir explicar. A gente vai sempre fazendo um feedback para adequar, porque às vezes a gente tá falando uma coisa muito básica e se o paciente já for um médico, já for um profissional de saúde, já é um terapeuta integrativo, às vezes ele já sabe algumas coisas, né? Às vezes até algumas áreas mais, porque, por exemplo, eu já tive paciente nutricionista, que era paciente minha, mas era nutricionista. E aí a gente tinha que fazer mudança de alimentação. O que eu, como médica, vou falar para uma paciente que já é nutricionista? É uma parceria, né? Lembra? É uma parceria. Por isso que eu orientei algumas coisas, vi com ela, falei, você sabe alguma coisa diferente disso? O que você faria de diferente? Enfim. E aí ela mesma começou a fazer parte. Mesmo que a pessoa saiba o que fazer, ter um apoio profissional faz muita diferença. Muita diferença. Eu sei porque eu também, né, já tive que fazer várias mudanças. Eu sabia, por exemplo, eu tinha refluxo. Eu sabia de tudo que tinha que fazer pro refluxo. Eu fazia, né, algumas coisas relacionadas ao refluxo, assim, a maioria delas, né, pelo menos, só o chocolate que não. Mas o resto eu fazia. Mas eu não sabia tudo. E aí, por exemplo, por mais que até soubesse que era importante a alimentação, a parte psicológica em relação ao refluxo, por exemplo, um médico que estava acompanhando, ele nunca falou da importância disso. E nunca tinha me encaminhado também para um nutricionista, para um psicólogo. E por mais que eu, como médica, sabia, parece que é diferente. A gente, quando é paciente, a gente é diferente. Porque a gente é humano também. Então, a gente tem uma mudança em relação a isso. Então, eu não tinha procurado. Até que fui lá e aí eu resolvi ir procurar. Principalmente quando eu comecei a me aprofundar mais nessa parte de abordagem integrativa. E que daí eu comecei a realmente
entender a interconexão que existe de corpo, mente, né, dos sintomas com a nossa saúde mental, emocional, enfim, tudo isso foi fazendo muito mais sentido e aí isso que foi acabar me incentivar. E aí se você for, né, um médico com abordagem integrativa, você explicar essa inter-relação que existem entre esses sintomas e a nutrição e o sono, né, e tudo que pode ser feito com medicação, com outras medidas que não são farmacológicas, isso vai fazendo mais sentido para o paciente também. Outra forma da gente aumentar a adesão do paciente usando a prática integrativa é oferecer opções personalizadas de tratamento e que se adequem à rotina e necessidades do paciente. Personalização é algo que está crescendo muito, né? É uma grande tendência em todos os mercados, né? Em todas as áreas que a gente tem da vida. E dentro da saúde, isso é muito mais importante. Afinal, se fosse pra gente pegar informações padrão, a gente ia pegar no Google, no ChatGPT, né? Que agora também tá na moda. E aí só isso ia ser suficiente para a gente poder se tratar. Mas não, nenhuma inteligência artificial vai substituir a personalização que a gente tem com os nossos pacientes. Às vezes essa inteligência artificial pode potencializar esse nosso trabalho, isso sim. Só que para a gente ter essa personalização, isso precisa dessa escuta, precisa desse contato. E aí, a gente poder personalizar é a gente saber como é que é a rotina da pessoa, o que é importante para ela, que a gente conversou. Pausa para a água. A gente pode personalizar o atendimento para o nosso paciente a partir dessas ferramentas de escuta, de quando a gente vai explicar de maneira clara e fazer um feedback se a pessoa entendeu, se faz sentido para ela. E aí, para oferecer essas opções personalizadas, entendendo a rotina da pessoa, fazendo pequenos mudanças ao longo do tempo, não fazer tudo de uma vez, porque a gente fica sem parâmetro o que tá funcionando, o que não tá funcionando para aquela pessoa naquele contexto. Por isso que não existe assim, essa terapia integrativa funciona? Para quem? Por quê? Onde? Como? Né? Como que tá fazendo? Quem tá fazendo? Enfim. Tem tudo isso que a gente precisa ver. Por isso que, pra gente poder fazer isso, a gente faz o atendimento continuado. No atendimento continuado, você tem uma linha de tratamento. Você monta um plano de cuidado. Esse plano de cuidado, ele tem uma visão geral, um parâmetro do tratamento ao longo do tempo, mas ele não é engessado. Ele vai ser direcionado para cada ponto de contato, seja em consulta presencial, online, seja em checkpoints, que pode ser feito por telemedicina, por mensagens, pode ir ajustando esse plano. Não tem nada que seja mais personalizado do que isso, né? A gente poder fazer um feedback frequente, que seja realmente a partir do que aconteceu com a pessoa. Isso vê muito, como por exemplo, o uso de insulina. Se tá usando a insulina, tem toda a recomendação de como que você começa a insulina, de como que você vai fracionar as doses. Agora, vai servir para todo mundo? Não, a gente pode até começar com a recomendação da diretriz, de como que a gente vai fazer esse tratamento. Agora, para personalizar, aí vai ter que ser a monitorização ao longo do tempo, não só o que a pessoa tá usando de insulina, a quantidade de insulina, mas também o que a pessoa tá comendo, o que ela fez no dia. Às vezes um dia que fez atividade física vai ser diferente de um dia que não fez. Num dia que foi comer na casa da avó,
Vai ser diferente no dia que comeu num restaurante lá perto do trabalho. E aí, às vezes faz esse ajuste. Então já sabe, olha, de final de semana a dose vai ser ajustada em relação ao do dia da semana, principalmente nesse dia tal, e aí vai aprendendo a educar a pessoa a ser proativa, como por exemplo no caso do diabetes, às vezes fizer sentido fazer contagem de carboidrato, para que a própria pessoa vai aprendendo a personalizar suas doses de insulina e assim ter maior flexibilidade, liberdade para fazer o tratamento. Existem sim abordagens de personalização que usa, por exemplo, os próprios exames. Às vezes você tem indicação de fazer um teste de microbiota, para fazer um teste genético, fazer os próprios exames laboratoriais para ver todo o perfil. Às vezes pode ter indicação. Existe essa linha, abordagem de personalizada, que trabalha muito com essa parte de exames, e isso é importante em alguns momentos que seja indicado. O que a gente não pode é achar que personalização é igual a fazer os exames, porque não é. A abordagem integrativa, ela pode usar, quando indicado, algum desses exames. Mas você é a minoria dos casos que vai precisar de um exame genético para você personalizar. Assim, de verdade, não tem indicação de você fazer a rodo, ainda mais porque a gente até sabe dentro da abordagem integrativa, por exemplo, que existe a epigenética, né? A epigenética, o que é? É como se você estivesse ligando e desligando os genes a partir do que acontece na rotina, nos hábitos, no ambiente, enfim, tudo isso acaba tendo uma regulação epigenética a partir de metilação, enfim, aí acaba entrando nessa parte mais biológica, né, de como é esse mecanismo. E por conta disso, às vezes a pessoa ela pode até apresentar os genes, que seria, por exemplo, mais adequado, ou uma dieta dessa forma, mas não necessariamente, né, não necessariamente. Por isso que tudo é contextualizado. Tudo tem que ter indicação. Não é você fazer coisas, né, aleatórias que vai ajudar. Isso pode ser mais uma barreira para adesão do paciente. Imagine se para todo mundo a gente tivesse que fazer teste genético de microbiota ou tal, para a gente conseguir personalizar o tratamento. Quantos recursos a gente ia precisar utilizar. Então, a gente adequar o que existe, e principalmente usando as evidências, né, do que realmente tem evidência da gente poder usar esses exames ou não. Tem indicações precisas e que não dá para ficar acreditando, tá? Em às vezes cursos que começam a falar que, não, então agora você fazendo o exame, teste de tudo e vai lá e só prescreve todos os suplementos de tudo que vai resolver. Não. Isso, além de não ser algo realmente personalizado, não é efetivo, não é embasado em evidência e não é entendendo a contextualização dos pacientes também. Isso também não aumenta a adesão, porque não é todo mundo que vai conseguir fazer também. E aí, por isso que para aumentar a adesão do paciente usando a prática integrativa, você precisa saber usar a prática integrativa dessa maneira contextualizada, dessa visão, para você adequar a cada momento. Outra estratégia que a gente pode usar para aumentar a adesão do paciente usando a prática integrativa é incentivar o paciente a participar ativamente desse processo do tratamento. O que você pode fazer, né? Às vezes, no começo, né, eu faço, por exemplo, o programa de autocuidado, é um dos tipos de atendimento continuado. E no programa de autocuidado, as consultas elas são mais frequentes, porque ela tem um foco muito nessa parte de autoconhecimento, de mudanças de hábitos, de fazer educação, e por isso que as consultas, elas às vezes acontecem uma vez a cada uma semana, 2, 3, no máximo um mês, porque é um intensivo mesmo para apoiar a pessoa no autocuidado. E aí a pessoa vai sendo capacitada
nesse autocuidado, né? Esse é o tipo de tratamento que a gente tem dentro do atendimento continuado, que tem a maior participação do paciente no meio do processo. Porque no programa de autocuidado você tem essa intenção de capacitar a pessoa no autocuidado. E aí, quando a gente vai fazer o tratamento dentro do, por exemplo, o programa de autocuidado, você traça, né, o plano de cuidado desse atendimento continuado como um todo, desse ciclo de tratamento, e vai adequando. E no começo, às vezes pode ser que a participação do profissional vai tomar um lugar um pouco maior, porque tá educando, tá trazendo, mas essa parte técnica, talvez. E tem uma escuta, claro, uma escuta para ver os valores, e aí o médico vai conseguindo trazer essas explicações, adaptando para o perfil da pessoa. E aí, ao longo do tempo, a pessoa ela própria entendendo o que pode ser feito. E aí chega um momento que é a pessoa que vai dizer, como por exemplo, entre uma consulta e outra do programa de autocuidado, você pode fazer algumas missões. Agora você tem uma missão até a próxima consulta. Às vezes a missão é fazer um exame, tomar alguma medicação. Às vezes a missão é ler alguma coisa, é fazer algum exercício de autoconhecimento. Às vezes essa missão pode ser assistir um filme, ler um livro, enfim, arrumar a gaveta do quarto, pode ser N coisas. E a pessoa ela vai entendendo, olha tantas coisas que eu posso fazer para me cuidar. E aí a própria pessoa pode ir entendendo e falando, o que você pode fazer então até a próxima consulta? Então até a próxima consulta eu posso trazer uma escrita de como que foi essa semana. E aí a pessoa ela mesma se criando as próprias missões, fazendo ela esse processo, incentivando esse processo. Então fazer essa participação ativa é um processo educacional. E educação a gente tem muito mais quando a gente faz, quando a gente tem experiência. Não adianta você fazer uma consulta de 15 minutos uma vez no ano e falar, você tem que se responsabilizar pelo seu autocuidado. Você tem que ser mais ativo para poder se cuidar. E só isso. Você acha que essa frase sozinha, uma vez no ano, vai resolver, vai trazer a participação? A pessoa vai, nossa, agora eu vou participar, né? Como? Quando? O que quer dizer isso, né? Mas eu sou responsável, eu tô vindo aqui na consulta, faço exame, tomo remédio, sou responsável pela minha saúde, né? E a pessoa não consegue entender que pode fazer mais do que isso. Se a gente não mostrar, fazer junto, experimentar. Por isso que uma das estratégias que a gente tem de abordagem integrativa para aumentar a adesão do paciente usando a prática integrativa é vivências. Você pode trazer vivências dentro da sua consulta. Vamos fazer uma vivência, né? De fazer uma respiração, fazer um relaxamento. Às vezes, vamos treinar. Como que seria você falar não para quando alguém, por exemplo, oferecer um doce para você e você e que você realmente não quer comer aquilo naquele momento? Ou dizer sim para você, porque quando você pode dizer sim, que não é pra gente também ser radical, em alguns momentos vai fazer sentido. Então, tudo isso pode ajudar. Então, é uma enorme oportunidade que a gente tem de se conectar com o nosso paciente, de trazer mais resultado. E a gente precisa entender que todos os nossos problemas, eles são interconectados. E por isso que não adianta ver uma coisa só. A gente estar atento a esses erros que a gente pode cometer, em que às vezes a gente fica tão ligado em um aspecto da saúde, um aspecto da doença, de um sintoma, e esquece de ver
essa visão como um todo, acaba interferindo na adesão do paciente, na satisfação do paciente, na fidelização do nosso paciente. Então, algumas estratégias que a gente tem: perguntar a rotina, perguntar, né, por exemplo, quais são os seus melhores momentos da vida, quais são os piores momentos da vida, que é uma forma de a gente conseguir identificar os valores. Às vezes o que você gostava de fazer quando você era criança? Às vezes a gente consegue resgatar alguns gostos da pessoa, o que é importante para ela, o que ela é boa fazendo, o que ela gosta de fazer, o que ela flui fazendo. Às vezes é perguntar para a pessoa como é você autêntica, né? Como que é você sendo você, né? Também é algo que pode ajudar nessa conexão e você adequar essa comunicação com o paciente. Aí, eu sei que às vezes você pode pensar assim: ai, mas Pri, tem paciente que não dá, o paciente ele só quer fazer o que ele gosta, ele não quer aderir ao tratamento. Então, essa é uma oportunidade. Às vezes, a dificuldade que a gente está tendo com o nosso paciente para aderir ao tratamento é a oportunidade que a gente não tá vendo. E às vezes a gente fazer isso começa devagar. São os tiny habits, né? Pequenos hábitos. Começar pequeno. Começa pequeno. Com o que cabe no dia, na rotina. Com o que a pessoa gosta de fazer. Com o que se encaixa com a motivação real da pessoa. E mesmo que essa não seja a mudança mais saudável de todas, você começar a fazer o processo do tratamento, criar esse vínculo, criar essa parceria, é isso que traz a fundamentação, né? Que traz a fundação, né? As raízes, onde vai se firmar esse tratamento, onde vai se firmar a confiança. Sem confiança, não há adesão ao tratamento. Sem confiança em que o paciente tem no profissional, que o paciente tem no médico, que o paciente tem em si mesmo, que o paciente tem em relação ao tratamento em si, a uma terapia integrativa, a um tratamento convencional, a uma prática de autocuidado. Se o paciente não tiver confiança em todos esses aspectos, não vai ter adesão ao tratamento, não vai ter resultado. Por isso que a gente precisa ir devagar, entendendo para adequar a realidade da pessoa, o que é importante para a pessoa, começar pequeno e ajustando, fazendo essas orientações para o nosso paciente. Tudo isso são maneiras que a gente tem de aumentar a adesão do paciente usando a prática integrativa. E quando a gente evita, né, esses erros de não respeitar as crenças do paciente, não explicar claramente, não oferecer opções personalizadas, não incentivar a participar, e começa a trabalhar essas soluções no nosso tratamento com escuta ativa, explicando de maneira clara, oferecendo opções personalizadas, incentivando o paciente a participar, isso vai aumentar a adesão, o resultado, a conexão com o paciente, a satisfação no tratamento. E isso que faz com o atendimento continuado. Porque com uma consulta avulsa, você não vai conseguir fazer tudo isso. Uma consulta aleatória no meio do ano, que de vez em quando a pessoa vai quando está sentindo sintoma, não é isso que vai causar uma transformação no paciente. Principalmente quando a gente está falando aqui de pacientes com condições crônicas e promoção de saúde. Para pacientes com condições crônicas e promoção de saúde, a gente precisa trabalhar com atendimento continuado. O atendimento continuado que tem essa visão da pessoa como um todo. Porque é a partir dessa visão da pessoa como um todo que a gente consegue
aumentar a adesão do paciente usando a prática integrativa. Isso traz mais conexão, resultado com o nosso paciente, maior satisfação do paciente, do profissional. E isso acaba ajudando também a gente se incentivar. A gente se incentivar porque a gente começa a ver, né? Começa a ver resultado, assim, é tão gostoso. A gente vê os pacientes melhorando, né? A gente vê que tá podendo ajudar pessoas, que tem pessoas que estão se motivando e mudando a partir do que a gente tá trazendo de cuidado. Isso é muito bom. E isso é bom pro nosso negócio também, né? Porque com satisfação, com resultado, o paciente fideliza. Quando o paciente fideliza, isso deixa uma receita mais previsível, faz a gente ter uma possibilidade de ter um consultório mais estável, né? De ter um consultório mais sólido, que traga esse resultado. Então, a gente conversou sobre os erros em atendimento médico que diminuem a adesão do paciente. E esses erros é não respeitar a crença e valores do paciente, não explicar claramente os benefícios e resultados esperados, não oferecer opções personalizadas e não incentivar a participação ativamente do paciente no meio do processo do tratamento. Algumas estratégias que a gente tem para poder lidar com esses erros é escutar ativamente o paciente, respeitando suas crenças, seus valores, explicar de forma clara e objetiva os benefícios e resultados esperados da abordagem integrativa, oferecer opções personalizadas de tratamento que se adequem à rotina e necessidade do paciente e incentivar o paciente a participar ativamente do processo de tratamento. E isso faz a gente aumentar a adesão do paciente usando a prática integrativa. A gente toma muito cuidado para não fazer várias orientações de uma vez, para às vezes fazer com condutas padrão, assim, não é isso. O atendimento continuado, ele é semi-estruturado, mas ele é semi-estruturado. Ele não é padronizado, ele é semi-estruturado. Você vai criar um esqueleto e a partir desse esqueleto, você vai direcionar para a necessidade de cada pessoa. A gente tomar cuidado de às vezes querer estabelecer metas quando a pessoa ela não está pronta. Então a gente também saber adequar para o perfil, para a motivação que o paciente tem. E o que a gente pode fazer é entender a motivação da pessoa, começar pequeno, progredir aos poucos. Qual que é um pequeno passo que você, médico, pode fazer ainda essa semana para poder aumentar a adesão do paciente usando a prática integrativa? É perguntar sobre os melhores momentos da vida do seu paciente. Quando você faz isso, essa é uma estratégia para a gente entender um pouquinho melhor quem é o nosso paciente, o que é importante para ele, quais são as crenças, os valores que tem, e aí a gente conseguir adaptar a nossa conduta a partir disso. Se você é médico e gostou desse conteúdo, a gente tem vídeo novo toda segunda e quinta-feira, tanto no canal do YouTube Atenção Integrativa para Médicos e também no Instagram atençãointegrativa.médicos. A gente gosta muito de crescer a nossa rede, por isso que você tiver um colega médico que tem também essa valorização da pessoa como um todo, que quer aumentar a adesão do paciente usando a prática integrativa, compartilhe também esse vídeo com ele, assim a gente consegue multiplicar esse cuidado da pessoa como um todo. Eu espero que você tenha gostado e a gente continua na próxima semana, a gente vai falar no próximo vídeo sobre o atendimento médico com o modelo de cuidado da pessoa como um todo. Como que a gente pode fazer este modelo, né? Isso principalmente para pessoas que às vezes têm dificuldade porque não têm pacientes, e como que você vai usar esse modelo centrado na pessoa, esse modelo da visão da pessoa como um todo, se ainda não tem muitos pacientes. A gente vai conversar um pouquinho sobre isso no próximo vídeo. Espero que você tenha gostado, né? Continue seguindo aqui o canal do YouTube, Instagram.
e até mais. Tchau, tchau.